Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial para falar um pouquinho com a gente a respeito da parte contábil aqui de Portugal. É uma dúvida muito frequente das pessoas que me acompanham, principalmente pelo Instagram. Elas me perguntam muito lá no direct qual é o tipo de empresa que ela deve abrir, se deve abrir empresa ou não, como é que funciona essa parte contábil aqui em Portugal. Eu respondo que eu sei, mas eu tenho algumas limitações, né? Então, nada melhor do que uma especialista para falar sobre esse assunto. Por isso, eu trouxe hoje aqui a Celeste, que é uma contabilista, a gente chama no Brasil de contadora, mas aqui em Portugal a expressão que eles utilizam é contabilista. Então, ela é contabilista aqui em Portugal, muito experiente. Eu conheci ela através do Inova Mulher e hoje ela vai tirar algumas dúvidas da gente. Celeste, se apresenta um pouquinho então aí pra gente e conta um pouquinho da sua história, com o que você trabalha e como é que você pode ajudar esses brasileiros que estão chegando aqui e abrindo seus negócios. Bom dia, eu sou Celeste Marques, sou contabilista, trabalho na área já há quase 30 anos, por isso já tenho bastante experiência nos diferentes ramos, não quer dizer que consiga abarcar todos os ramos, mas a maior parte dos ramos sim, já tenho experiência. Além disso, a minha formação também tem parte de gestão de empresas, que também é uma parte que eu gosto, embora não me dedique muito, mas gosto, tanto como fiscalidade, que é a coisa mais importante que nós temos aqui em Portugal, porque abrir uma empresa é fácil, o difícil depois é lidar com os impostos, lidar com tudo o que rodeia ao fim e ao cabo a empresa. Também é uma parte para mim que é fascinante, que é a parte da fiscalidade. Por isso, posso dizer que tenho bastante experiência, sim, embora, como eu costumo dizer, nunca sabemos tudo, não é? Sim, por isso, claro. Há casos novos que aparecem, há sempre situações que terei que pesquisar, que tenho que perguntar. Não gosto de dizer, talvez seja assim. Não, quando eu digo uma coisa, é com certeza. Pelo menos tento que alguém que esteja num posto mais ligado a isso, que por norma é as finanças, que me deem a resposta concreta. Sim, na verdade acho que toda área tem muito isso, né? Por exemplo, eu trabalhei 18 anos num banco lá no Brasil e eu conheço muito o sistema bancário, sistema financeiro, essa parte de finanças pessoais e tal, mas vez ou outra surgem umas perguntas que eu não sei responder, aí eu vou atrás, vou pesquisar. Também sou advogada, né? Sou advogada há muitos anos, sou habilitada lá no Brasil e aqui em Portugal, e também as pessoas acham assim, que advogado sabe todos os ramos do direito, né? E a gente tem noção de todos os ramos, a gente se especializa em alguns deles, né? Então, é sempre muito importante essa atualização e é importante você até ter essa disponibilidade de correr atrás da informação para o seu cliente, isso é importantíssimo, fundamental. Celeste, eu queria começar assim, com uma pergunta, que é a pergunta número 1 de 90% dos brasileiros que chegam aqui. Em que situações que vale a pena a pessoa abrir atividade nas finanças para emissão de recibos verdes? E como é que funciona, assim, em linhas gerais, bem gerais, assim, como é que funciona essa abertura de atividade, essa emissão de recibos? E sim, os chamados recibos verdes significa que a pessoa torna-se empresária em nome individual. Esse é o termo correto para quem abre recibos verdes. É um empresário em nome individual, é um trabalhador independente. Há situações em que compensa os recibos verdes em relação a uma empresa. Porquê? Recibo verde é uma coisa que uma pessoa, para conseguir emitir um recibo verde, depois que começou esta pandemia, é na hora que se faz. Antes da pandemia, só era na hora se dirigisse diretamente ao balcão das finanças. Aí, na hora, conseguia dar início de atividade e logo a seguir conseguia emitir um recibo verde. Agora, se fosse pelo site, se fosse pela internet, teria que esperar 8 dias para chegar uma senha para validar o início de atividade e estava também o início de atividade dado, embora ficasse com a data lá atrás, tinha que esperar que viesse a senha para casa. Isso com a pandemia acabou, por isso, ou vá à repartição de finanças e a pessoa que o atenda dê início de atividade na hora, ou pelo site das finanças, logo que tenha a passe das finanças, dá-se início de atividade na hora.
Comigo foi exatamente assim. Eu abri minha atividade durante a pandemia e como eu já tinha cadastro nas finanças, aquela palavra passe das finanças, eu abri e na mesma hora eu já validei e já pude emitir recibo no dia seguinte. Porque Precisamente. eles só pediram prazo acho que de 24 horas ou 48 horas, não me lembro, só para que eu pudesse emitir, só para que alguma funcionalidade da emissão tivesse disponível, mas já estava aberto. Eu não lembro se foi no É, dia seguinte ou foi 2 dias depois, eu já consegui emitir o recibo. é isso. Por isso é assim, se a pessoa diz assim, eu vou trabalhar, prevejo que vou ganhar, sei lá, 600, 700, 900 euros por mês. Aqui vale a pena abrir a atividade, transformar-se em empresário em nome individual ou os recibos verdes. Porquê? Ao fazer isso, os rendimentos no final do ano não vão ser muito altos e não tem nenhum tipo, no primeiro ano, sendo a primeira vez que está-se a coletar, não tem nenhum tipo de imposto a pagar ao longo do ano. Logo se coleta como isento de IVA, porque não vai atingir o valor que agora até o final do ano são 11 mil euros que não se podem ultrapassar. Claro que se nós estamos em outubro, quem se coletar agora só terá que ser os proporcionais dos 11 mil euros, não será os 11 mil euros, senão, se ultrapassar os proporcionais dos 11 mil euros para estes 3 meses, o que acontece é que em janeiro vai ter que entregar declaração de alterações e para o ano, a partir de fevereiro, está sujeito a IVA. Entendi. Está sujeito a IVA, aí já deve pensar bem, porque além do IVA, o IRS vai sempre atrás, ou seja, fica retido, tem os 23% do IVA que a entidade patronal paga, mas ao mesmo tempo retém 25% de IRS. E de 3 em 3 meses tem que entregar esse IVA ao Estado. Por isso, na realidade, o rendimento da pessoa baixa em 48%. Nossa. Então, É. após o primeiro ano ou após... Assim, é sempre, se coletar com isenção de IVA, é sempre após o dezembro, não é o primeiro ano, é o dezembro. Se até dezembro, vamos imaginar, estamos em outubro, uma pessoa abre a atividade neste momento e vai passar 1.500 euros em dezembro, em novembro e em dezembro. Passa 1.500 euros, um recibo de 1.500 euros em novembro e outro em dezembro. Na proporção, já passou os 11 mil euros este ano. Logo, em janeiro tem que entregar a declaração de alterações, em fevereiro fica sujeito a IVA e IRS. Entendi. Agora, se a pessoa não ultrapassar, ela tem isenção de IVA durante um ano, não é isso? Isenção de IVA pode ter a vida toda. Pode ter a vida toda. O que ela... Ou não pode ultrapassar agora até dezembro os 11 mil euros e a partir do ano que vem 12.500 euros. Entendi. E pode ficar toda a vida isento de IVA. Não fica isento de segurança social. Tá. Tá bem. A segurança social é que é um ano. Se abrir a atividade agora em outubro, até outubro do ano que vem está isenta. A partir de outubro começa a pagar e começa a ter a obrigação de entregar trimestralmente uma declaração à Segurança Social para dizer quanto é que ganhou no trimestre anterior, para fazer o cálculo da Segurança Social a pagar no próximo trimestre. Ou seja, a Segurança Social pode andar em picos, porque vamos imaginar, uma pessoa no primeiro trimestre, em janeiro, fevereiro e março de um ano, fatura 3 mil euros por cada mês. E depois, em maio, junho e julho, vai pagar o valor da Segurança Social em relação àqueles 3 meses. Entendi. Mas chega a abril, maio e junho, não fatura nada. Então, quando chegar a julho, tem que entregar a nova declaração e, ao entregar a nova declaração, se não faturou nada, vai pagar o mínimo, que são 20 euros. Entendi. Nos 3 próximos meses vai pagar 20 euros. Quer dizer que num trimestre pode pagar 200, 300, 400 euros e no outro a seguir pode pagar só 20, que é o mínimo. Entendi. É em proporção que passa de recibos verdes. Entendi. Por isso é que a Segurança Social, ao fim de um ano, obrigatoriamente começa a pagar, nem que seja aos 20 euros mínimos. Entendi. E aí, se a pessoa, por exemplo, ultrapassa esse valor,
ela tem que informar e tem que alterar o tipo societário para uma empresa. Não, Não. ultrapassando estes valores, a data para informação nas finanças é sempre janeiro do ano a seguir. Ah, tá. Então, ela ultrapassou em agosto, ela atingiu o limite, quando for em janeiro do ano seguinte, ela vai informar isso para as finanças. E aí ela precisa mudar o tipo de empresa, ela tem que abrir uma empresa unipessoal, uma... Depende sempre, porque se nós estamos a falar, até algumas vezes, porque depois aqui, este simplificado, porque chama-se simplificado isto que nós estamos a falar, que é a pessoa de recibos verdes não tem contabilista, porque atenção que uma pessoa de recibos verdes pode ter contabilista, pode ter contabilidade organizada, tal e qual como uma empresa. Porque se a pessoa vê... Porque o que é que temos aqui de grande diferença entre o simplificado e a contabilidade organizada? Falando sempre em recibos verdes. É que o simplificado, quando chegar ao fim do ano, para o nosso IRS particular, que é o vosso imposto de renda, as finanças vão pegar, se for prestação de serviços, tem duas situações, conforme o CAI, se for o CAI de um advogado, de um médico, ou se for um CAI de 1519, que é um CAI de outros prestadores de serviço, ou seja, nada específico, se for o CAI de médico ou advogado, vai pegar em 70% daquilo que faturou durante todo o ano, e esses 70% vai ser o que vai ser utilizado para cálculo do imposto a receber ou a pagar. Entendi. Se for os outros prestadores de serviços, são 35% que vão buscar e que é sobre esses 35% que vão calcular se há IRS a pagar ou não. Isto no simplificado. Se for na contabilidade organizada, eles vão buscar o lucro ou o prejuízo para calcular o imposto. Porquê? Enquanto no simplificado eles só vão buscar o valor que faturou e aplicam-lhe a taxa e depois fazem os cálculos, as despesas todas que tiver e devem pedir com o contribuinte... Voltou um pouquinho a ligação, Celeste. Repete, por favor. Se as despesas que a pessoa efetuou e pediu a nota fiscal, como é que funciona? Que cortou um pouquinho. É assim, tanto no simplificado como na contabilidade organizada de recibos verdes, as pessoas devem de pedir os gastos que têm com atividade, ou até mesmo quando particulares, devem de ir pedindo sempre todas as faturas com o contribuinte. Porquê? Porque, embora eu diga que no simplificado eles pegam ou em 70 ou em 35, ou se for até vendas, porque também pode ser recibos verdes, que não é, aí já não é recibos verdes, a pessoa tem que fazer um livrinho de faturas, mas pode estar coletado como recibos verdes. E ser, por exemplo, o vendedor de fruta, ter um café, aí eles das vendas vão buscar só 15% para o cálculo do imposto. Entendi. Aí as despesas são importantes porque depois no cálculo, ao fazer o cálculo, o mecanismo, o Estado vai buscar uma parte das despesas para também abaterem àquele rendimento, não é? Enquanto que na contabilidade organizada todas as despesas são contabilizadas como se fosse uma empresa e vão contrabalançar as despesas ou os gastos com o que faturou e ao contrabalançar isso vai dar ou lucro ou prejuízo. E só o lucro é que será tributado, o prejuízo passará ao ano a seguir no IRS. Não é preciso, é passado para o ano a seguir. E se no ano a seguir, vamos imaginar, este ano tem prejuízo de 2.000 euros, para o ano tem lucro de 5 ou de 6.000 euros, o prejuízo vai ser utilizado para baixar o lucro. Entendi. Muito, muito interessante. Agora, uma outra dúvida que surgiu foi o seguinte, essa dúvida eu recebi lá no Instagram. Uma pessoa, ela pode ter uma atividade como recibo verde e uma empresa com outra atividade? Por exemplo, era uma pessoa que ela tinha uma empresa de... Ela tem uma atividade, que eu não me lembro qual era, ela tem uma atividade que ela emite recibos verdes. Emite pouco, ela tem um faturamento pequeno, mas emite recibos verdes. E ela foi convidada por um amigo para ser sócia de uma empresa na área de transporte, uma empresa de Uber, de aplicativos, né?
transporte por aplicativo. Ela pode manter a atividade de recibo verde e também ser sócio de uma empresa, ou ela tem ou não pode? Pode, pode. Ela pode ter recibos verdes e pode ser sócia ou pode ser sócia gerente. Então, porque quando me fala de sócia, ok, tudo muito bem, é sócia de uma empresa, não tem problema nenhum. Pode acabar por aí. Se ela for sócia gerente da empresa, pode manter na mesma os recibos verdes e até pode passar recibos verdes para dentro da empresa. Entendi. Ela pode, por exemplo, se a atividade for correlata, ela pode passar recibo de uma para outra, não tem problema. Pode passar sem problema nenhum. A única coisa que tem aqui diferente, que convém frisar, porque há pessoas que não sabem o que é que aqui acontece, é assim, ser sócia é só o nome dela que está na conservatória como sócia da empresa. Não tem mais nada. Se for sócia gerente, já tem obrigações dentro da empresa. Uma delas é a segurança social. É obrigada a fazer descontos para a segurança social. Entendi. Então, é importante ela observar isso para poder não ficar devendo a segurança social e não ter problema futuramente, né? Não, porque assim, ela sendo sócia gerente, a contabilista que tem a empresa, porque enquanto eu aqui no empresário em nome individual, nos recibos verdes, eu digo, pode ter contabilidade organizada ou pode ser simplificado, numa empresa isso não existe. Sim. Numa empresa tem obrigatoriamente tem que ter o contabilista. Precisamente. Aliás, a empresa só fica aberta fiscalmente pelas mãos de um contabilista. Entendi. Ninguém consegue dar início de atividade numa empresa junto das finanças que não seja um contabilista. Entendi. Então, o primeiro passo seria a pessoa, quando ela definir quem serão os sócios, montar a empresa, ela procurar um contabilista para efetivar essa abertura de empresa junto às finanças. Precisamente, porque assim, para abrir uma empresa, nós temos os dois tipos mais correntes de empresa, porque existem muitos mais, existem SAs, e as SAs mudaram agora há pouco tempo, porque a SA era muito utilizada para pessoas que não queriam que o nome dela aparecesse em lado nenhum. Então, tinha uma empresa SA, que é uma sociedade anónima, em que as cotas seriam todas emitidas ao portador e o nome dele não constava em lado nenhum. Nomeavam um administrador e era o administrador que dava a cara para tudo. Acontece que mais ou menos há 2 anos atrás o Estado, por causa dos branqueamentos de capital, acabou com isso. E continuam a existir as SAs, só que o problema é que as SAs existem, mas as cotas não podem ser ao portador, têm que ser com o nome, têm que ser nominais. Logo, para aquelas pessoas que tinham esse tipo de empresas para que o nome deles não constasse em lado nenhum, acabou essa finalidade. Acabou essa finalidade. No Brasil também existem várias modalidades de empresa, mas tem algumas que são as mais utilizadas, né? E principalmente para as pessoas pequenas, normalmente são as de responsabilidade limitada e a unipessoal, né? Aqui também imagino que seja semelhante. A unipessoal e a limitada, ao fim e ao cabo, são duas empresas quase iguais. Sim. A única diferença é que a unipessoal é um sócio. Isso. A limitada pode ser os sócios que quiserem. Pode ser 2, 3, 10, quantos quiserem. Pode ser os que quiserem. Essa essencialmente é a grande diferença, porque tirando isso, todo o tratamento contabilístico fiscal é igual. É igual. Porque assim, aqui também grandes diferenças que temos entre os recibos verdes, mesmo com contabilidade organizada ou simplificado, e as empresas, é que enquanto nós dizemos assim, porque dentro dos recibos verdes, chamados recibos verdes, não é? Porque não é recibo verde que as pessoas passam, é faturas, mas são coletados igualzinho ao recibo verde, há empresas até com grandes dimensões já. Estamos a falar em coisas que depois as pessoas até fazem marca de logos, de nomes, e nós até ficamos parvos quando vamos a descobrir que aquilo é um empresário em nome individual e não uma empresa. Porque só descobrimos isso quando olhamos por cima da faturinha e vemos um contribuinte começado por 1 ou por 2 em vez de começar por 5. E o que é que acontece? Vamos imaginar que corre qualquer coisa mal nessa atividade, que vão à falência, que há dívidas a fornecedores. Se for um empresário em nome individual, os bens particulares da pessoa vão responder pelas dívidas.
Uhum. Ou seja, todo o património que a pessoa tiver vai entrar para pagar as dívidas. Atenção que estamos a falar de dívidas sem ser às finanças e à segurança social, porque isso tem um tratamento diferente. Uhum, tá bem. Dívidas comuns, água, luz, fornecedores, estamos a falar dessas dívidas. Ok. Nas empresas, essas dívidas são, o seu pagamento é limitado aos bens das empresas. Ou seja, se a empresa não tiver bem nenhum, pode até vir muito aos fornecedores, mas os fornecedores podem vir em cima da empresa, como se costuma dizer, para receber, não há bens, não vão conseguir receber nada. Uhum. Se for finanças ou segurança social, é revertido para os sócios e aí os bens particulares respondem. Entendi. Para os sócios e gerentes, porque se houver gerentes também são revertidos para os gerentes. Ok. Gerentes têm que haver sempre, nem que sejam um, não é? Mas pronto, é revertido. Se for uma unipessoal, é um sócio, é um gerente, por isso será a pessoa responsável pelas dívidas. Se for numa limitada, pode acontecer, por exemplo, um sócio ter muitos bens e os outros 2, 3, 4, 10 não terem bens nenhuns. O que é que acontece? As finanças ou a AT vão sobre os bens desse que tem muito dinheiro ou que tem muitos bens e vão penhorar para ele pagar. Depois ele é que tem que pôr um processo em tribunal aos outros para pagar, porque cada sócio só é responsável pela sua parte da cota. Sim, no Brasil a gente tem até uma expressão para isso, né? Que é o direito de você ir atrás dos sócios para que eles respondam para a parte deles. No Brasil também tem essa regra. É porque os sócios são solidários entre eles. Ou seja, se um não tiver dinheiro, o outro paga e depois há de buscar o dinheiro àquele. Pronto. Aqui é a grande diferença entre as empresas e Daí a importância de você prestar muita atenção em quem são os seus sócios e tudo mais, né? Porque se você vai ter que entrar com uma ação judicial depois para reaver esse dinheiro, pode demorar meses, anos, né? obter, porque se o sócio não tiver bens, Exatamente. aquilo até pode ter bens, mas não está em nome deles, não é? Porque isso é uma habilidade que muita gente faz e quer ser. Depois não há como ir buscar o dinheiro. Sim. Celeste, então nesse primeiro encontro, eu acho que eram essas as dúvidas que eu tinha para tirar com você. Para quem está nos assistindo, vão ter mais dois vídeos a respeito de outras dúvidas. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Celeste, muito obrigada pela sua contribuição. E se quiser deixar algum recado, deixar alguma mensagem, dizer as suas redes sociais, fica à vontade. Muito obrigada eu pela oportunidade. Faço aquilo realmente que eu gosto e gosto de ajudar, gosto de fazer consultadoria também, por isso é uma coisa que para mim tem todo o sentido. Espero que estes vídeos ajudem realmente as pessoas a terem conhecimento de que realmente as regras, principalmente do Brasil, em relação a Portugal, são muito diferentes. Já trabalho com pessoas brasileiras já há 2 ou 3 anos, por isso já tenho bem essa noção de que as regras são muito diferentes e, entretanto, pronto, se precisarem de alguma coisa estou ao dispor. Eu depois passo-lhe assim os links da... E eu coloco na caixa de descrição que todo mundo consegue acessar. Ok.